Seja bem-vindo à aula sobre regra de 3 simples do curso de Matemática para Concursos. Eu sou o professor Tiago Gomes. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir de 3 já conhecidos. Daí o nome regra de 3. Os passos utilizados numa regra de 3 simples são: primeiro passo, construir a tabela, agrupar as grandezas de mesma espécie em colunas e manter as de espécies diferentes em linhas. 2. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso aqui é fundamental para que você resolva o problema de forma correta. Montar a proporção, pois uma regra de 3 nada mais é do que um tipo de proporção, e resolver a equação. A classificação da regra de 3 simples é o seguinte: conforme envolva apenas duas grandezas. Então, para ser uma regra de 3 simples, só pode envolver duas grandezas. E ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Será diretamente proporcional quando, por exemplo, aqui você tem 5 litros de gasolina, percorre a distância de 55 km. Se eu aumentar para 30 litros, eu vou aumentar também a quilometragem que o veículo é capaz de percorrer. Quando isso acontecer, de aumentar em ambos os lados da proporção, falaremos que essa regra de 3 ela é diretamente proporcional. Aqui eu tenho outro exemplo, só que dessa vez inversamente proporcional. Com a velocidade de 40 km por hora, o tempo de viagem é de 18 horas. Se eu aumento a velocidade para 120 km por hora, o tempo diminui. Então, como eu aumentei de um lado e diminui do outro, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos fazer uma regra de 3 simples direta para ver como que é o processo. Um carro gasta 3 horas para percorrer 240 km. Então, aqui você vai colocar horas e aqui você vai colocar quilômetros. Então, são 3 horas para percorrer 240 km. Quanto tempo? Então, o x está aqui, né? Levará para percorrer 360 km. Aí, como você aumentou a quilometragem, o que vai acontecer com o tempo? O tempo também vai aumentar. Você vai ter que gastar mais tempo para percorrer os 360 km. Aqui é uma regra de 3 direta, as duas setas estão para cima, então você vai multiplicar meios pelos extremos, ficando com 240x é igual a 3 vezes 360. X é igual a 3 vezes 360 sobre 240. Eu poderia ter multiplicado aqui, mas eu prefiro passar dividindo e sair simplificando aqui. No caso, eu vou simplificar aqui esses dois zeros. E aqui eu vou simplificar o 3 e o 24. 3 dividido por 3 dá 1. E 24 dividido por 3 dá 8. Então, vou ficar com 36 sobre 8. E aí, vou simplificar por 2. Vai ficar o quê? 36 por 2 dá 18. E 8 por 2 dá 4. Depois por 2 novamente, vai dar 9 sobre 2, que dá 4,5 horas. Em alguns problemas, você vai ter que converter esse número ali, decimal, em horas e minutos. Então, vai ficar 4 horas e 30 minutos. Então, 4,5 horas são 4 horas e meia. Esse foi um exemplo de regra de 3 direta. Agora, vamos fazer um exemplo de regra de 3 inversa. 12 operários, aqui você pode colocar o número assim, ó. Então, operários são 12, realizam uma obra em 8 dias. Então, a quantidade de dias você vai colocar aqui são 8. 4 operários realizarão em quantos dias? Em X. Aí você vai avaliar. Pô, se com 12 operários eu gasto 8 dias, com 4, que houve uma diminuição, do 12 para 4 caiu. Eu vou gastar quantos dias? Menos que 8 ou mais que 8? No caso aqui vai ser mais que 8. Eu vou colocar a seta para cima. Então, como as setas ficaram contrárias, é uma regra de 3 inversa. Aí você vai multiplicar o de baixo vezes o de baixo e o de cima vezes o de cima. Então, vai ficar 4x igual a 12 vezes 8. X é igual a 12 vezes 8 sobre 4. Sempre espera essa multiplicação, porque vai ser mais fácil. Então, vai ficar 12 vezes 2, vai dar 24 dias. Esse foi um exemplo de regra de 3 inversa. Eu sou o professor Tiago Gomes e te vejo na aula de exercícios de fixação, onde eu resolverei 10 questões de regra de 3.
simples, direta e inversa.